Boa noite! Estamos começando mais um, anote aí, o nosso programa semanal sobre cultura organizacional e comportamento humano. Hoje, estamos só nós dois, vamos falar sobre um tema que já fez parte de palestra do Pavani no CBTD, né, há um tempo atrás. É um tema que é muito recorrente, muito interessante, e pouco falado. Vi poucos vídeos no YouTube em relação a ele, e eu acho que, além de ser um livro essencial para todas as pessoas, é essencial para as organizações do século XXI. Certo? Certo, sem dúvida. Hoje nós vamos reservar um espaço para colocar aqui no Anote Aí. Nós já gravamos vídeos sobre isso, lá no Pavani Responde Respôncio, mas hoje vale a pena a gente bater um papinho com mais tempo, onde a gente vai explicar, não sobre um livro, mas sobre um autor que fez uma mudança retumbante na história da gestão envolvendo o comportamento humano. Nós estamos falando de... Está aqui o livrinho... Prefácio de Peter Senge, C. Otto Scharmer, Teoria U, Como Liderar pela Percepção e Realização de um Futuro Emergente. Esse é um... Eu vou explicar, nós vamos explicar um pouquinho desse conteúdo para vocês. Depois, Otto Scharmer escreveu Liderar a partir do Futuro que Emerge, que é um complemento, a evolução do sistema econômico egocêntrico para o egocêntrico, e o livro que vai explicar o principal fundamento do livro, que é o Presença, tradução da palavra que ele basicamente inventou, que é Presencing. Nós vamos falar um pouquinho disso. Então, esses 3 livros aqui, se você que está me assistindo não conhece esses 3 livros, então eu vou te sugerir que você os compre, ok? Você precisa comprar esse livro. Esses livros aqui são absolutamente imprescindíveis, não só para quem estuda gestão, ok? Mas para quem estuda comportamento humano, por isso que a gente colocou isso no programa aqui do Anote Aí, tá? Porque tem tudo a ver com comportamento humano, né, Márcia? É um livro, é a base do nosso trabalho. Tudo que a gente faz na Olho de Tigre tem a ver com inteligência comportamental e com essa teoria aqui. Essa teoria aqui ela tem um fundamento muito grande no nosso trabalho, já que nós estamos orientados para mudar comportamento de maneira a viabilizar a mudança da cultura organizacional, né? Se nós pudéssemos explicar o nosso sonho seria que as nossas soluções, os nossos produtos comportamentais, o método Olho de Tigre de desenvolvimento humano... Opa! Como vai, Alexandre? Seja bem-vindo à nossa live de hoje, tudo bem? Bacana ter você aqui, querido. Seja bem-vindo. Vocês que estão nos assistindo podem fazer perguntas. Aqui pelo chat aparece para a gente vai respondendo a partir do momento que a gente vai interagindo aqui, conversando com vocês, tá? E eu esqueci aqui... bom, lembrei. E a Marta vai me interrompendo aí quando eu falar demais, tá bom? Tá, e se eu ficasse meio... fora aqui por alguns segundos, é que o pessoal que vai fazer o treinamento nesse final de semana está me chamando aqui, mas a gente vai fazendo as 2 coisas juntos. Eu vou passar nossos institucionais, os treinamentos OT Science e OT Extreme hoje para vocês conhecerem, uma vez que sexta-feira agora, sábado, 00:01, a gente começa o OT Extreme, mas a gente chega lá, pera lá. Então, deixa eu explicar. Todo o nosso método de Tigre de Desenvolvimento Humano é baseado nos conceitos de inteligência comportamental, que a gente já teve a oportunidade de explicar aqui, Dr. Geo Furlan, que é o que cunhou esse termo pela primeira vez, nós utilizamos talvez até possa dizer que nós ampliamos um pouco esse conceito, e os conceitos da teoria U, que são conceitos de redimensionamento pessoal, nós vamos explicar aqui. A teoria U, na verdade, ela foi incluída no nosso método aqui, porque o nosso sonho de consumo é o seguinte: nós criamos o método de Tigre de desenvolvimento humano como percurso, trajetória de mudança comportamental para a mudança da cultura de uma organização. Então, nós fazemos o diagnóstico de cultura, identificamos a cultura vigente e a cultura ideal. Essa cultura ideal, para ser uma verdade,
já que ele é diferente da cultura vigente, ela necessita um trabalho de mudança comportamental das suas lideranças. Esse trabalho de mudança comportamental das suas lideranças é o foco do método de Tigre de Desenvolvimento Humano. Então, nós gostaríamos, se você fosse pensar qual que é a nossa intenção genuína lá no começo, é que o método OT de Desenvolvimento Humano, com todos os treinamentos que lá estão contidos, eles fossem viabilizadores de uma mudança cultural que a teoria U explicita. Então, esse é o panorama que a gente criou, né? É óbvio que isso não aconteceu muito desse jeito. Como a gente falou, a gente já tem mais de 8.000 pessoas que passaram pelas nossas intervenções, não necessariamente decorrentes de um trabalho de diagnóstico de cultura ou de um trabalho de mudança cultural. As pessoas procurando uma melhoria na sua própria forma de enxergar a vida acabavam nos procurando, e foi basicamente o principal motivo que fez que o Olho de Tigre fosse o que é hoje. Mas o grande ponto é que a gente tem aí um trabalho de viabilização de mudança comportamental das lideranças para a constituição de uma nova cultura organizacional orientada para o século XXI, que foi teorizada pela primeira vez por Otto Scharmer a partir da teoria U. Não, esse seria o nosso sonho de consumo, né? Sim. Se nós tivéssemos que o método OT fosse o meio adotado pelas companhias para mudar a cultura vigente, né? Essa seria a nossa primeira base de intenção. Agora... Posso? Pode. É porque, na verdade, a gente vai falar capítulo por capítulo do livro, um pouco do que ele fala, mas quando a gente fala do método de Tigre, que essa seria a nossa intenção para a cultura, é que ele fala no livro, que ele chama de ponto cego, que é um lugar que a gente tem no nosso interior e que é a fonte de partida para qualquer pessoa, é o sistema social que ela opera. Então, quando a gente está trabalhando com cultura, a gente vai mexer automaticamente nesse lugar interior aí, porque são pessoas que estão nas organizações, apesar dos métodos e processos, são as pessoas que fazem esses métodos e processos andarem e evoluírem. E quando você lida com pessoas, cada uma tem o seu lugar interior, que é o ponto cego que ele chama no livro. Isso, nós vamos falar desse ponto cego aqui. Eu quero navegar em cada capítulo do livro para a gente colocar claramente do que ele se retrata. O livro, claro, não vai ser possível a gente esgotar ele aqui, porque ele é um debate, inclusive tem diversas teses de mestrado absolutamente envolvidas e circunscritas em dissecar o que o Otto Scharmer propõe, né? Mas eu dá para explicar... Vale falar uma coisa aqui, amor, que ele fala lá no livro, que eu lembrei aqui agora, que é assim, imagine, falando de organizações, né, que a gente está falando aqui. Quando está numa cultura organizacional, dentro de uma cultura, os líderes geralmente podem partir para essa teoria U a partir de 3 ângulos que ele sempre diz lá. Que ele fala que são os resultados que os líderes produzem, os processos que eles utilizam e as fontes a partir das quais os líderes operam, que é o seu interior. É o que eu estava falando aqui um pouquinho, que eu lembrei desses 3 ângulos que ele sempre fala. Os resultados, os processos e a fonte dos líderes, né? O mapa de mundo dos líderes, se colocar PNL aqui. Então, deixa eu dar uma introdução. Tá. Onde é que a teoria U está inserida? Onde é que ela entra, né? Eu sou, nas minhas aulas de estratégia ou nas disciplinas que eu dou de gestão de mudança na FGV, tem um momento onde eu falo das 14 teorias de gestão que o mundo perpassou. Boa. Então, eu falo basicamente de 14 teorias. Não vou aqui explicar as 14 teorias, porque o objetivo desse nosso encontro não é dar uma aula para nada, né? Não é esse tom que a gente quer dar. Ele fala das 14, o Pavani fala dessas 14 teorias no outro vídeo que a gente tem aí no YouTube, do Pavani Responde Responsa. Eu vou deixar linkado na descrição desse vídeo, para quem quiser complementar. Falando dessas 14 teorias, quais são essas 14 teorias? Então, começa lá com Taylor e Fayol e vai até a 13ª teoria, que é a teoria de marketing, se não me falha a memória. A 14ª teoria é a teoria U. Então, qual que é a diferença dessa teoria U, que é a 14ª teoria no estudo da administração, e que tem muito a ver com o comportamento humano?
de todas as demais teorias. Eu posso considerar que da primeira teoria de Taylor e Fayol até a 13ª teoria, nós evoluímos. Ok? Houve uma evolução. A segunda teoria trouxe uma coisa que a primeira não tinha, a terceira trouxe uma coisa que a segunda e a primeira não tinha, e assim sucessivamente até a 13ª. A 12ª teoria trouxe os pressupostos japoneses, a qualidade total, né? Tem uma série de... É bacana saber... Passa pelo behaviorismo, aí você explica tudo nesse vídeo. Passa na teoria das relações humanas e tal. São 13 teorias. Maslow e toda a sua turma. É bem bacana você assistir esse vídeo, porque dá um panorama que muito pouca gente tem da história da administração. Eu tive um cuidado... Só essa aula aí que a gente tem no Response, é no Response, não, que tem essa aula. Sim, é um vídeo curto até. É um vídeo curto, mas eu dou essa aula na minha disciplina de gestão da mudança da FGV. É uma aula muito, assim, popular, o pessoal gosta muito, dá muita risada e tal, porque é pitoresco ver como as evoluções aconteceram, como muitas evoluções eram só para atender a classe empresarial e não as classes de liderados em si. Bom, é uma abordagem que vale a pena você constituir aí para você assistir. Procura lá 14... Eu vou deixar linkado aqui. Qual é o título dela? Só para saber o título. Teoria U. Mas eu falo dessas 14 teorias na teoria U? Você fala das 14, o que significa cada uma delas, até chegar na U. Entendi. Então, assiste lá, você vai gostar desse histórico aí. Mas a característica que eu queria chamar a atenção é que quando chega na 14ª teoria, que é o que a gente chama de teoria U, todas as outras têm um nome também, tá? A gente depara com um autor que não aproveita nada das 13 anteriores. Todas as teorias até então, elas dão um plus, elas dão um salto assim com relação à teoria anterior, né? A 10ª contribui alguma coisa às 9 anteriores, e sempre vem um agregador de valor aos conceitos anteriores. A teoria U, de Otto Scharmer, quem lê a teoria U, quem estuda essa teoria, e eu posso dizer que eu estudo essa teoria há muito tempo, como eu estava dizendo, vários grupos se dedicam a estudar essa teoria, a pesquisar essa teoria com mais profundidade, o quanto que ela é válida, o quanto que ela não é válida. É muito pitoresco ver como ela gerou assim, pessoas querendo estudar ela com mais... Tem gente que vive dela mesmo, estuda dela, e o nosso trabalho é todinho calcado na teoria U, que nós vamos explicar aqui. Então, essa 14ª teoria, como eu disse, ela não aproveita nada das anteriores, e ela também não joga fora nada das anteriores também. Ela simplesmente propõe uma nova forma de enxergar a liderança. Uma nova forma de enxergar a liderança. E é óbvio que essa forma de enxergar a liderança vai propor uma liderança muito diferente. Uma liderança muito orientada para aquilo que a gente já chama lá nos RPG de holacracia. Mas aqui, a teoria U, ela não vai falar desse novo design organizacional. Não vai falar disso. Ela vai falar o quanto o líder vai mudar por dentro. O quanto esse líder, vamos chamar de século XXI, que a teoria propõe, vai mudar. E esse líder mutado, né, mutante, vamos chamar assim, vai distribuir, vai startar uma liderança em quem nunca curtiu a liderança. De uma certa forma, quem apreende, quem entende o que o Otto Scharmer propõe na teoria U, porque o nome U tem um motivo para o U, você vai ver que o líder se ressignifica. O líder se reconfigura como ser humano. E essa reconfiguração permite que ele se apegue menos à autoridade. Ele quer menos o comando e o controle. Ele quer mais perceber tensões e responder tensões. Quer dizer, esse cara muda por dentro. Quando esse cara muda por dentro, ele gera um impacto externo que viabiliza a tal da holacracia. Eu diria para você que o trabalho da holacracia... Porque, só para dividir bem os trabalhos aqui, né? Lá na Gauss, a gente defende a holacracia. Ok? O referencial temático dos RPG que fala de holacracia é o referencial temático 4º, que é dividido em 2. O primeiro é a holacracia e o segundo é a cultura organizacional, que tem tudo a ver com a teoria U. Ou seja,
A pergunta que não quer calar é: o que começa primeiro? A gente muda o design organizacional, depois muda a liderança, porque vai exigir uma mudança de postura do líder, ou muda a liderança para depois o design acontecer de maneira mais fluida? Eu, na verdade, não tenho essa resposta. Eu não sei o que deve mudar primeiro. Você muda o desenho da organização para forçar que os líderes se transformem, ou transforma os líderes e o design organizacional vai ser uma consequência bacana dessa mudança pessoal. Ok? Então, é o primeiro livro que fala sobre gestão, que 10% dele é sobre gestão, enquanto conceito clássico de gestão. 90% do livro é uma viagem para dentro que o líder fará para dentro. E essa viagem para dentro, que ele fará para dentro, vai fazê-lo descobrir coisas que ele jamais houvera descoberto. Né? Posso colocar aqui? Ele fala no livro que você inverte o feixe de atenção, de observação. Ao invés de você colocar esse feixe para fora, você vai colocar isso para dentro, com a mente aberta, o coração aberto e com a vontade aberta, que você vai ter o presencing, que é o pontinho lá do U, que ele faz o U, é bem aqui embaixo. É bem bacana mente aberta, coração aberto e vontade aberta. Isso. O que é muito pouco presente nos líderes que eu tenho oportunidade de conhecer. Eles não têm uma mente aberta sempre. E se tem a mente, não tem o coração. E se tem o coração, não tem vontade aberta. Então, ele vai propor uma teoria que vai emergir um líder novo, um líder diferente. E a nossa proposta de trabalho na Olho de Tigre é essa emersão. É sair, é entrar um cara e sair um outro cara das nossas a partir das nossas intervenções. Que, na verdade, é uma das coisas que ele fala também é o seguinte: quando no mundo que a gente vive, né, a gente tem padrões de reações. Então, a proposta da Jornada U é que, quando isso aconteça, é como se você, ao ouvir alguém te falar alguma coisa, por exemplo, você, ao invés de reagir automaticamente, você se retrai, pensa sobre isso, reflete, permite que o seu conhecimento interior aí emerge, né, de dentro para fora, e aí você cocria uma resposta diferente daquela que você faria. Nós vamos mostrar isso aí bonitinho. Você vai mostrar o slide? Tem um método. Eu vou ter um slide aqui, eu vou mostrar o slide aqui para você. Então tá. Mas deixa eu colocar aqui, ó, o primeiro capítulo do livro. Vamos falar aqui do capítulo, e aí a gente vai colocando aqui o teaserzinho da gente, depois dos treinamentos, para você entender. Tá a introdução. Essa introdução do livro, ela vai até, basicamente, ela tem poucas páginas. Vai até a página, só para você entender aqui, ó. Deixa eu ver aqui, são poucas páginas, até a página 16 do livro, mas ela já nos permite uma visão que te convida a querer ler mais o livro, né? Ela propõe o seguinte, estou aqui no livro para você entender como é que essa coisa se propõe. Eu vou ler aqui um pedacinho dele para você entender como é que é. O objetivo. Esse livro pretende fazer 3 coisas com você. Primeiro, apresenta uma gramática social do campo que ilumina esse tal do ponto cego, que eu vou falar o que é o ponto cego aqui. Há um capítulo só para falar do ponto cego. Então, esse ponto cego... Deixa eu ler aqui, depois eu falo do ponto cego, que é foda. É muita coisa. Eu vou falar do ponto cego. Parte do livro é só para explicar esse ponto cego. O que é esse ponto cego? Em segundo lugar, ele exemplifica 4 metaprocessos que são os metaprocessos pelos quais você vai passar para retirar esse ponto cego de você. E, por último, ele vai mostrar, aí sim ele vai abordar o que acontece com a sociedade a partir dessa eliminação de ponto cego e desse percurso do U que ele fala. Ok? Então, a Ana está aqui já falando. Ela tá achando que como Ana, funciona o treinamento?
com vocês a partir da leitura do livro. Gostaria de experimentar a vivência. A vivência ela se transforma em 30 comportamentos que tem tudo a ver com esse percurso U aqui que nós vamos falar já já. Me aguarde, espera aí um pouquinho que eu vou te explicar. Eu não sei se eu consigo explicar, mas eu queria muito explicar isso aqui. Então, deixa eu mostrar um desenho aqui, Márcia, que eu acho que é legal. O método U, acho que é legal botar esse desenho aqui para eles verem. Aqui. É esse mesmo. Esse desenho aqui era muito importante. Ó. É esse mesmo. O que nós vamos fazer? Ele chama a teoria U porque ele entende que eu vou baixar a moral até um momento que ele chama de presencing, ou co-presencing, e depois eu recupero a moral. Certo? Quer dizer, eu tenho um momento de queda de moral, exatamente como acontece no treinamento, tá? O nosso treinamento, ele vai te destruindo, vai te quebrando em diversos pedaços, né? Chega uma hora que você está totalmente partido e eu começo a reconstruir, e essa reconstrução ela é mágica, ok? Então, como é que é o processo? O que a teoria U, que é um método que ele se propõe a difundir? O livro é totalmente baseado no método, tá? Quer dizer, a primeira parte ele chama de co-iniciação. Ouvir os outros e o que a vida nos convoca a fazer. Okay? Mas no ouvir, o que ele fala no ouvir, acho que depois é bom só botar a imagem aí. O que ele fala no ouvir é, de fato, ouvir as pessoas, porque, principalmente nas empresas, as pessoas, quando estão dialogando, sim, elas não ouvem mais, né? Elas vão encontrando desculpas e subterfúgios para responder aquilo que foi dito. Então, assim, parar, ouvir e retrair, não reagir imediatamente, é isso que ele fala. Só ouvir, ficar, ouça apenas. E perceba que esse ouvir está convocando você a um processo de atitude diferente. E, na verdade, quando você ouve alguma coisa, ele fala o seguinte, que quando você ouve alguma coisa de alguém, você não tem que, a sua reação, você tem que entender o que está acontecendo aí dentro com você e não com a pessoa. Por que aquilo starta isso em você? Porque você vai descobrir de onde vem esta causa. Por isso que ele fala lá embaixo na teoria. Você precisa descobrir por que você se irrita tanto com a outra pessoa. Qual é a causa desta origem dessa irritação? Porque e assim vai. Não é ele que lhe irrita, é você que se irrita com ele. Quando você para pensar isso, você descobre traços em você que não lhe agregam valor. Então, muita gente pergunta assim... Tem uma fonte, né? Tem uma frão, é essa co-iniciação. Muita gente pergunta assim, Pavano, o que eu vou aprender no treinamento? Eu falo assim, puta que pariu, eu não sei. Eu não sei. Sabe por quê? Porque você vai viver essa co-iniciação, você vai escutar coisas, vai sentir coisas que você nunca escutou antes. Não é? Eu não posso dizer o que acontece, mas você vai escutar coisas que você nunca escutou. E aquilo vai te ecoar dentro de você de um jeito que você nunca permitiu. E a teoria U fala isso. Hã? E a teoria U fala isso, para você ouvir de uma forma que você nunca viu. Vai acontecer em você uma convocação, ok? E essa convocação, ela é diferente para cada pessoa. Então, eu não posso dizer que você vai aprender alfa ou beta, ok? Você vai simplesmente ouvir e ver o que essa audição gera em você. É o que ele chama de co-iniciação. E vai gerar um sofrimentinho? Vai gerar um sofrimentinho, sim. Vai gerar um sofrimentinho. Mas isso está acontecendo independentemente no treinamento. Né? As coisas acontecem na vida. Um RP que seja implementado, uma nova forma de viver, um novo jeito de conviver com o próprio trabalho, é remoto, não é remoto. Quer dizer, a vida está te convocando a fazer um processo de reflexão, ok? Feita essa reflexão, aí tem o co-sentimento. Não é consentimento, é co-sentir. Por que ele coloca sempre a palavra co? Porque é junto de alguém. Nunca é sozinho. Eu co-inicio um processo, eu co-sensibilizo esse processo, eu vou parar de aprender com a cabeça e vou aprender com a sensação, eu vou sentir o aprendizado, eu não vou entender apenas. Que faz parte da sua vida, né? Qual é a conexão que você vai dar a isso, né? Porque não tem... Então, o consentimento é ir a lugares de maior potencial e ouvir com sua mente e o coração abertos.
O consentir é quando alguém se propõe a se entregar na experiência que nós vamos oportunizar para a pessoa. Porque ele co-iniciou, ele está procurando alguma coisa. Consentir, ele fala assim, eu vou lá e vou me entregar para essa experiência, sem procrastinar, sem arrumar desculpas que me fazem sair desse momento, não é? Porque é muito comum as pessoas fugirem dessa experiência. O consentir é tão avassalador, é tão invasor, que a gente fala assim, será que eu preciso mesmo disso? Será que não é legal ficar no quentinho aqui, como eu sempre fiquei? Isso não só pelo treinamento, mas mesmo na empresa. Quando alguém te dá algum desafio, às vezes você prefere ficar no quentinho do que fazer esse esforço, esse trabalho e essa nova criação aí de você mesmo. Então, nesse consentir aqui, você vai começar um processo interior e não só cognitivo, intelectual. Ok? Quem conhece o nosso método FERA, né? Ferramentas, experiência, o E do FERA. Você vai experimentar situações e não assistir situações ou entender situações. É viver a experiência num jeito que você nunca viu. É bem interessante como a gente consegue fazer isso. Bom, quando você faz esse negócio... Opa, perdão. Eu tirei o slide aqui, mas não mostrei. Quando você faz esse negócio, você chega num momento que o autor chama de presencing. Presencing foi traduzido em português por presença, e ele chama de co-presencing. É quando você... É um estágio mágico que as pessoas chegam no nosso treinamento. É o que a gente quer que as pessoas cheguem, na verdade, né? É onde a gente quer que as pessoas cheguem. A gente quer que as pessoas sigam essa jornada e façam... Olha aqui nós temos o Francisco Cano, olha lá, Franciscão. Tem aqui assistindo a gente o Francisco Cano, que já viveu o que eu estou falando aqui. Esse co-presencing é o momento que você fala assim, meu Deus. Quando você isola, reflete e permite essa coisa interna que lhe atrapalha emerja. E essa emersão, ela é algo que precisa sair de você. Quando ele chama isso de presencing. Alguns vão chamar isso de flow. Alguns vão chamar isso de flow, né? O pessoal de psicologia positiva vai chamar isso de flow. É um estado de captura de algo que você precisa eliminar. Captura de algo que você precisa eliminar. Quando você elimina isso, e lá no nosso treinamento você vai eliminar isso, você vai eliminar mesmo, a palavra é essa, eliminar isso, você vai cocriar-se novamente. Cocriar-se, é o quarto aqui. Prototipar um microcosmo do novo para explorar o futuro na prática. Você sai de lá, por isso que a gente termina o treinamento nosso, ele tem um mantra que diz assim: o treinamento acaba de começar. Por quê? Porque não acaba quando acabou, começa quando acabou. É a hora que o laboratório termina e você volta para casa, para o mundo como ele é. E quando você volta para o mundo como ele é, esse mundo vai ser diferente. Não porque o mundo mudou. O mundo não mudou. Mas quem mudou foi você. A partir desse processo de co-iniciação, consentimento e co-presença. Nós, mais de 22 anos, nunca ninguém deixou de chegar nesse momento de co-presença. Nunca ninguém chegou de viver esse momento de co-presença. Aqui, ó, Ana, começar, né? Acho que a Ana já fez o nosso treinamento também, não fez, não? Amo as vivências. As vivências vão fazer esse processo. Ninguém deixou de chegar nessa experiência de co-presença. Então, o nosso método, ele estimula você viver o co-presencing num ambiente de laboratório. Conosco, facilitando o processo.
E isso, ela fez um outro treinamento. Você não tem noção do que a gente faz com você, Ana. É bem diferente do Leader Training, tá? Bem diferente mesmo, tá? Mas conheça depois a nossa proposta de valor, você vai entender como é diferente. Então, eu estou aqui diferente, né? Nós estávamos aqui assim, agora sim. Quando você faz esse processo U e chega no co-presencing, desenvolve a cocriação, aí você tem a possibilidade de sozinho, por iniciativa própria, com autonomia, sem precisar de nós, sem gurulizar-nos, ok? Você vai fazer o que o Otto Scharmer chama de co-desenvolvimento. Você vai cultivar ecossistemas de inovação, vendo e atuando em um todo emergente de você. Você vai ver como as coisas exalam diferente, muito diferente, extremamente diferente. Aqui, Ana, vivi uma experiência conosco no cliente da gente, na Sabesp. Aquela foi só um comecinho, né? Então, sim, veja, é isso que a gente quer explicar. Para quem que vive o treinamento, ele vai viver lá a co-iniciação, que começa muito antes dele decidir fazer o treinamento, o co-sentimento, quando ele decide viver a experiência, o co-presencing, é lá que nós vamos desenvolver esse processo, para que depois, sozinho, e ter a experiência, comece essa jornada individual de cocriação e co-desenvolvimento. Né? Esse é o ponto. Qual é o fator que nos atrapalha para chegar nisso? É o que o Otto Scharmer chama de ponto cego. O que é o ponto cego? Olha que a Ana aqui falando. Ó. Estou em busca de mais ferramentas de descobrimento e ferramentas de autoconhecimento. Vem para nós. Vem para nós. Vamos mostrar um pouquinho, Mar, o que é esse processo que a gente tem? Vamos passar o teaserzinho aqui do... É que eu tenho uma pessoa do treinamento, eu estou respondendo para ela aqui ao mesmo tempo que eu estou aqui, tá? Eu vou passar aqui o institucional do Octastream para vocês verem um pouquinho como é que é. Veja lá, ó, nosso... Já foi 8h30, Katsu. Vamos lá. É o nosso teaserzinho da experiência que começa agora, semana que vem. Semana que vem, não, sábado, 12h01, a gente começa essa experiência com mais um grupo. O que é esse ponto cego? Toda a parte 2, a parte 1 ou parte 2 do livro, a parte 1, vai falar para enfrentando esse ponto cego. Nós simplesmente... Ô, Ana, perfeito. Ó. A Ana quer que a gente entre em contato depois com ela. A gente entra, não vou colocar o seu telefone aqui, mas anota aí, para a gente entrar em contato. Entra depois da live, tá, Ana? Depois eu entro em contato com você. O que a gente vai fazer? Qual que é a ideia? Quando a gente oportuniza uma experiência para estimular o co-presencing, eu quero que você veja esse ponto cego. Ok? Basicamente, a parte 1 inteira do livro, que vai... quase o livro inteiro, né? Quase o livro inteiro. São duas partes, parte 1 e parte 2. Vou pegar aqui só para mostrar uma coisa para você. A parte 1 vai até o capítulo 7. Depois, a parte 2 vai falar sobre enfrentando o campo U. Você vê, enfrentando. É um enfrentamento. Ok? Enfrentando o ponto cego. O que é enfrentar o ponto cego? Vamos descobrir qual é o traço comportamental que você não vê, que às vezes até você tem até um orgulho de ter ele. Fala assim, tem uma honra, é bom isso ter em mim, mas ele só te lasca. Você sabe que esse livro fez todo sentido agora na pandemia, porque eu já tinha lido, né,
o livro, o Pavone já tinha lido, e esse livro, ele fala, eu vi situações ocorrerem nas empresas com home office, como lidar com isso, como trabalhar, as pessoas em casa, às vezes, fazendo reuniões online, e se perceberam, né, se eu posso dizer assim, com lacunas que nem imaginavam. Pelo fato de estarem em casa, sozinhos, não está mais no ambiente de trabalho, mudou o ambiente de onde ela estava, elas começaram a tomar atitudes e terem resposta dessas atitudes não muito agradáveis, pela falta desse conhecimento, talvez. E é muito, muito triste ver que esse ponto cego não é enfrentado pela grande maioria das pessoas ao longo da vida. A gente é tão cego que a gente não acha que ele existe. E ele existe. Os outros veem. Sabe o que é ponto cego, né? É que se você pegar o ponto cego no espelho retrovisor, é aquilo que não dá para ver, mas está lá no espelho retrovisor. Então ele faz essa associação, por isso que ele chama de ponto cego. Será que nós estamos disposto a ver o nosso ponto cego? A descobrir que ponto cego é esse? E para nós, quando o cara pergunta o que eu vou aprender no treinamento, sem explicar a teoria U, eu vou falar assim, eu vou te ajudar a descobrir o seu ponto cego. Que existe. Quando você enxerga ele, você tem muita vergonha de descobrir que ele é um ponto cego que só te atrapalha. Ele está ali, todo mundo enxerga, menos você. E quando você enxerga ele, você quer brigar com ele, você quer eliminar ele, você quer matar ele, você quer destruir ele. Você não quer mais ele presente na sua vida. E aí nós vamos te ajudar a pegar esse ponto cego, a fazer esse processo de chegar ao presente, conectar-se à fonte, que é basicamente essa figura aqui. Deixa eu colocar essa figura aqui para a gente... Olha aqui, ó. Eu vou suspender você, você vai enxergar com novos olhos você mesmo. Depois você vai enxergar, vai sentir essa experiência de um novo jeito. Depois você vai deixar ir coisas que não lhe fazem bem. Esse deixar ir, como é que a gente não pode falar, né, mas você vai deixar ir o negócio. É tão simbólico, é tão fora de série. Bom, eu sou suspeito para falar, né? Mas nós vamos eliminar esse processo, esse traço que te atrapalha, que você não via porque ele estava num ponto cego. E quando você elimina ele, você deixa ele embora, você tem uma conexão de você com você mesmo. É uma conexão com a fonte. Não tem nada de religião nessa história, não tem nada de espiritualidade nessa história, e também não tem nada de droga nessa história, ok? Você vai ter um encontro que você nunca teve com você sem esse traço. Porque você vai deixar ir esse traço. Na verdade, o treinamento, ele o ponto alto dele é quando você entra em estado de presence. E esse estado de presence, ele tem um prazo de duração muito longo, né? Eu dei uma entrevista lá para um dos caras que fez o nosso treinamento, o Eros. Depois a gente pode colocar aqui o link, né, da entrevista, que eu dei 1h30 de entrevista para ele. Ali a gente fala muita coisa, né? Bacana também. Foi muito bom. Explica, e ele fala que o treinamento foi um divisor de águas na história dele. Ele fez há 14 anos. 15 anos ele fez. Faz muito tempo. E ele não consegue esquecer do que viveu lá. Porque ele realmente percorreu o U. Sim. Ele percorreu o U. E eu não diria que ele percorreu, ele está percorrendo, mas lá nós o ajudamos a encontrar... Ele iniciou a jornada do U. Ali. Muita gente iniciou a jornada ali. Então, e a gente quase nunca fala nisso, né, Mar? A gente fala do treinamento, da experiência, mas nunca fala da conexão que essa coisa tem com a teoria U de Otto Scharmer, que é quem assiste o OT Science, que eu vou colocar o teaserzinho lá, é a nossa base conceitual. A primeira aula lá, a gente tem as literaturas que nos embasam. Uma delas é a teoria U. Sim. A teoria U de Otto Scharmer. Então, quando você deixa ir, a partir do momento que você esteja em estado de presencing, você vai deixar vir também.
vai deixar vir, cristalizar-se-á uma nova visão, uma nova intenção de vida. Você vai adquirir coragem para fazer coisas que você nunca fez, mesmo, de verdade. E você vai prototipar uma nova forma de enxergar a vida e vai ler aquele mesmo livro que você nunca leu e vai entender ele de um outro jeito, porque você passou por esse ponto de inflexão. Por esse ponto de inflexão. Esse ponto de inflexão é realmente uma experiência única, transcendental, feito por você, com você, só com a nossa ajuda. Nós só facilitamos o processo. A Aninha aqui falando, maravilhoso isso. É maravilhoso mesmo. A gente fica meio até besta de ficar falando isso, né? E é suspeito, né? A gente é suspeito para falar. Essa teoria. Então, o que você faz? A primeira parte é enfrentando o ponto cego. Enfrentando o ponto cego, porque é difícil chegar lá. Para você ter uma ideia, nós vamos trabalhar o sábado inteiro, da 00:01 até a meia-noite, 24 horas de experiência. Nós vamos achar o ponto cego no domingo, às 3 horas da tarde. Sim. Eu precisei, sábado inteiro até domingo, 3 horas da tarde, para achar o seu ponto cego. Um deles, né? Um deles, exatamente. Por isso que é o processo que você vai fazer isso sozinho depois. Quando você acha esse ponto cego, do domingo até segunda-feira, às 2:30, 3 horas da tarde, nós vamos enfrentar esse ponto cego. Sim. Quer dizer, metade do treinamento é para você achar o ponto cego. A outra metade é para você enfrentar esse ponto cego e se livrar dele. E a terceira parte da teoria U não acontece no treinamento mais. Não. Acontece depois. Quando você volta para a situação e cria uma nova, ele chama aqui de uma nova tecnologia social para conduzir as mudanças profundas do seu entorno. Você se protagoniza, para de coadjuvar, se é que existe essa conjugação. Para de atuar como coadjuvante. Você passa a protagonizar coisas e você passa a mudar o mundo ao seu redor. Passa a mudar o mundo ao seu redor. E não mais, e não por nossa causa, pelo amor, é isso que a gente faz questão, não é por nossa causa. É porque você se permitiu viver. Porque você pode viver todo esse negócio aqui simplesmente assistindo, não vai valer nada. Sim. Mas quando você para de assistir e vive aquela experiência, você passa pela inflexão do U, passa por esse processo para descobrir o ponto cego, para enfrentar esse ponto cego, quase mais 50% do curso para enfrentar ele, e você vai ver como a gente faz isso de maneira inteligente, modéstia à parte, é muito inteligente como a gente faz isso, não tem nada parecido no planeta do que a gente conseguiu bolar para você, muito, muito, muito inteligente realmente. Quem termina, quando entende o que aconteceu às 2:30 da tarde da segunda-feira, o cara bota a mão na cabeça e fala assim, meu Deus do céu, o que aconteceu aqui? Que sensação! É muito louco, é muito demais mesmo. Mas é que a gente está fazendo esse percurso. Quando termina o treinamento, qual a frase? Seu treinamento acaba de começar, porque agora você vai para mudar o mundo. Você vai para mudar o mundo. E muda o mundo ao seu redor. Não porque o mundo mudou, mas porque você percorreu o... Percebe que nós estamos falando de uma teoria de gestão, mas que só fala dos líderes por dentro? Não é fodido? Muito fodido. E aí tem esse livro fala do conceito, esse aqui vai falar dessa parte 3, e esse aqui fala do presencing. Então, você vai comprar os 3 livros. Se você achar, né? Porque não é fácil, não. Em breve, nós vamos estar publicando a sumarização desses livros no nosso site. É que, na verdade, na outro vídeo você fala também da sumarização, mas eu já comecei a tentar sumarizar, buscar sumarizar ele, e ele está todo riscado, né? É difícil tirar alguma coisa dele. O que é a sumarização? É um livro original reduzido a 1/3 dele. Difícil mesmo, difícil fazer a sumarização desse livro. E a gente usa ele há 22 anos. Ele foi publicado... Quer ver? Espera aí, eu vou te falar aqui. A edição primária dele
foi em... Cadê aqui? 2009. Ok? Logo no 2009. comecinho do De treinamento. 2000, de 99 até 10 anos, a gente viveu só com os conceitos dos conceitos do Napoleão Hill, que é como começou a nossa experiência. Em 2009, tanto que como o nosso treinamento começou com outro nome, né? Era Destruindo Armadilhas, era DAADO, lembra, Márcia? Destruindo Armadilhas Atitudinais para o Desempenho Organizacional. Esse era o nome do treinamento. DAADO. Tinha um outro cara que tinha um treinamento parecido com esse título também, a gente teve que mudar e mudamos para o Olho de Tigre. Mas a ideia era destruir armadilhas atitudinais para o desempenho organizacional. Ok? E nesse fórum, nesse sentido, a gente tem aí uma grande possibilidade de viver uma das coisas mais impressionantes. Em 2009, a gente teve uma remodelação, a gente parou de fazer OT1, OT2, a gente fez tudo junto, mudamos muita coisa para, de fato, ficar alinhado ao que a proposta de Otto Scharmer com a teoria U, e a gente fez uma... E a teoria U apareceu de novo quando a gente foi fazer nossa formação de coaching e tal, que a gente não atua como coaching, mas temos a formação. Então... maluco, né? Olha, Márcia, falta 10 minutos para acabar essa bagaça. Então, eu estou falando com você, estou falando com o treinando, Deixa eu mostrar aqui o teaserzinho do AT Science. O AT Science é um treinamento, porque, veja, o método nosso que nós desenvolvemos para percorrer isso aqui é o método AT Desenvolvimento Humano. Tem 2 cursos online que são aprofundamentos. Tem o AT Elements, que é do nosso livro, As 30 Leis do Olho de Tigre. Tem o AT Paragon, que é o aprofundamento dessas 30 leis. Ok? Sim. Tem o AT Science, que eu vou colocar o teaserzinho aqui. Tem o AT Extreme, que eu já apresentei o Extreme. E depois tem o AT Essence, que vai ajudar você a fazer a terceira parte aqui, o seu plano de vida. Que é uma mentoria, né? Direto. Exatamente. Até um slide aqui. Deixa eu mostrar um slide aqui importante, que ele está no começo, mas eu preciso mostrar ele para você. Pera, não vai embora. Aqui, ó. Qual deles? Pera, aqui, ó. Qual é o seu Ikigai? Para você construir o seu Ikigai, o seu plano de vida, passa pelo desenvolvimento de presença, em que você fez nas 4 intervenções AT1, AT Elements, AT Paragon, AT Science e AT Extreme. Aí sim, você está preparado para fazer o seu Ikigai, o seu plano de vida, a partir de tudo que você viveu. Senão é frívolo o processo. Não dá para fazer sem essa coisa estar bem clara na tua cabeça. Vamos passar aqui o AT Science um pouquinho, para eles conhecerem. Sim. Tá bom. Aê! Eu gosto desse vídeo. O AT Science mostra a base técnica que a gente criou para inventar um sistema que trabalhasse a teoria U de Otto Scharmer. Eu considero a teoria U a obra mais espetacular sobre gestão do século XXI. Por quê? Porque ela não fala de gestão, ela fala de um novo líder que emerge de dentro para fora. Ela fala de gente, né? Ela fala do social, ela fala do todo. Por isso você, no seu mundinho. O Vani caiu?
Caiu? Agora voltou. Caímos? Agora voltamos. Deu pau aqui, alguma coisa aconteceu. Por isso que eu estava falando, o pessoal de RH, infelizmente, não sabe do que nós estamos falando. São eles aqueles que deveriam conhecer a teoria U, que é uma teoria de gestão voltada para o ser humano. Praticamente para os líderes. Eles não sabem do que nós estamos falando. Então, você de RH, livro obrigatório para você ler, Teoria U. A nova perspectiva de desenvolvimento humanista dos líderes para o século XXI. E passa pelo que a gente entende ser o que o nosso método proporciona. Nosso método, o método de desenvolvimento humano, viaja a teoria U. Faz com que a teoria U seja uma experiência real para você. Né? Eu até vou colocar aqui um slide também, que vale a pena você ter, só para você, quem quiser aí printa a tela, para você ter teoria U. Ainda tem um livro aí, a gente pegou uma capa em espanhol, está com um acento. Presença e liderar para o futuro que é sempre Otto Scharmer, um cara espicizê, como diria, um cara realmente diferentex. O Otto Scharmer é um especialista do Massachusetts International Technology, que ele propõe uma revolução da liderança organizacional. Em resumo, MIT, ele é professor do MIT. Ok? Perguntas, pessoal? Tem algumas perguntas aí? Estamos terminando já a nossa abordagem da teoria U. Está claro que a teoria U aí faz com o processo. Parou de novo. Olha, o Pavani parou fazendo biquinho. Não sei se ele vai voltar, se ele não vai voltar. Então, para você que está, se estiver me ouvindo e não ouvindo a ele, então o que eu vou dizer para você? Se você ainda não leu, leia. Ele é um livro de leitura muito gostosa de ser feita, cheia de insights, cheia de novidades. Então, leia os três, são livros complementares, são livros que se integram. Caiu de novo? Eu estou falando aqui, são livros que se integram. Então, se você não leu, leia. E depois venha comentar aqui, deixa o comentário no nosso vídeo. E você, para quem não conhece o nosso treinamento, se quiser conhecer, será um prazer tê-los com a gente também. Na próxima semana, a gente vai estar aqui no anote aí, com um programa novo, com convidado, e aí a gente vai divulgar na próxima semana quem será. Tá bom? Vai ter aqui, vamos falar sobre as 29, aquilo que a gente chamava de terapias alternativas, hoje são práticas integrativas, é o nome correto, que o SUS cobre a partir das emoções. Vocês vão entender. Vamos trazer aqui um professor da medicina comportamental, Ricardo Monesi, um cara bala que vai abrilhantar a gente aqui com mais conceitos. Deu para entender um pouquinho a teoria U, gente? Deu para entender como a gente, em que nós estruturamos o nosso trabalho? A teoria U, olha, se a gente for falar dela, acho que tem que fazer uns 5 vídeos desses. Não dá. O nosso método viabiliza a experiência da teoria. É muito difícil explicar. Leia. Leitura é a melhor coisa que tem que fazer. Leia. E você tem aí a nossa base, é toda ela. A gente faz isso na veia. O nosso curso é Teoria 1 na veia. Nós nunca usamos isso, né, Márcia? Nós nunca falamos isso. Por que será que a gente deu... Por que será que o programa de hoje é este? Mas veja, é uma falha nossa, de verdade, né? Porque a gente... está tão focado em dizer como o treinamento que não mostra que ele viabiliza a teoria que embasou todo o processo, né? Sim, mas enfim. É uma pena, a gente então está aí, para quem quiser, leia, leitura enobrece. Liga a televisão e leia. Olha aqui, Marcos Vinícius, parabéns, obrigado, querido. Espero que você tenha gostado aí da nossa live e que você assista as próximas. Pessoal, compartilhe essa live com mais pessoas, deixe comentários nas redes sociais onde nós estamos transmitindo, dá um like nesta bagaça, que o like nos ajuda demais. Se inscreve no canal do YouTube, se inscreve no canal do meu canal, ativa o sininho, todas aquelas coisas que você já sabe. Esse vídeo aqui depois vai para o meu canal de YouTube, agora não está sendo transmitido pelo meu canal de YouTube, mas depois ele vai, agora imediatamente ele vai para o meu canal de YouTube também, se inscreve. Não deixa de acompanhar o Anote Aí, a gente está fazendo o possível para levar conteúdos relevantes sobre o comportamento humano para vocês. Okay? E com convidados. Semana que vem tem convidado, uma semana com convidado, uma sem, uma com, e assim a gente está fazendo convite. Que traz,
Mas sempre... E outra, né? Quem está aí do outro lado, se tem algum tema que talvez a gente domine, as sugestões são sempre bem-vindas. Se a gente não domina, a gente vai encontrar alguém que domine para estar aqui com a gente. Tá bom? Muita gente falando bem da última que a gente fez sobre Enneagrama, que a gente trouxe o Márcio e a Fabrícia. Com certeza. Muito legal. E vão assistindo aí. Esse é o 8º episódio, tem 7 para você assistir antes desse. Não perde, não. Fica atento na gente. E, Ana, já falo com você aí, tá bom? Um abraço. Tchau, tchau, gente. Nosso institucionalzinho aqui para finalizar. Um abraço, até mais. Note aí, semana que vem tem outro.